Oi, tudo bom? Hoje eu vou te ensinar a resolver essa questão do Enem aqui que diz o seguinte. O curling é um dos esportes de invernos mais antigos e tradicionais. No jogo, dois times com 4 pessoas têm de deslizar pedras de granito sobre uma área marcada de gelo e tentar colocá-las o mais próximo possível do centro. A pista de curling é feita para ser o mais nivelado possível, para não interferir no decorrer do jogo. Após o lançamento, membros da equipe varrem, com vassouras especiais, o gelo imediatamente à frente da pedra, porém sem tocá-la. Isso é fundamental para o decorrer da partida, pois influi diretamente na distância percorrida e na direção do movimento da pedra. Em um lançamento retilíneo, sem a interferência dos varredores, verifica-se que o módulo da desaceleração da pedra é superior se comparado à desaceleração da mesma pedra lançada com a ação dos varredores. A menor desaceleração da pedra de granito ocorre porque a ação dos varredores diminui o módulo da força motriz da pedra, força de atrito cinético da pedra, força-peso paralelo ao movimento da pedra, movimento de arrasto do ar que atua sobre a pedra, força de reação normal que a superfície exerce sobre a pedra? É isso que ela pergunta. E esse enunciado do tamanho do mundo para falar basicamente o seguinte: eu vou ter o jogador, ele vai jogar uma peça de granito sobre uma superfície de gelo. Quando ele solta essa peça de granito, os outros integrantes do grupo vão começar a varrer o terreno à frente dessa peça para fazer ou mudar de direção ou ir mais longe. Aí eles observaram que quando tem os varredores, a peça vai mais longe. Quando você tira os varredores, a peça vai um pouquinho menos longe. Aí ele pergunta o que esses varredores influenciam nas forças que atuam sobre a pedra. Basicamente isso. Então vamos começar fazendo uma análise do diagrama de corpo livre da pedra, beleza? Aqui nós temos a pedra e a primeira força que eu coloquei aqui foi a velocidade. O que é bem óbvio de se observar, ó. Dá pra ver que ela está andando, logo ela vai ter uma velocidade nessa direção. No meu caso eu coloquei a velocidade para essa direção aqui, então ela vai ter uma velocidade. Ela também vai ter um peso que vai apontar sempre para baixo. Ela vai ter uma normal. Aí por que eu coloquei as duas na mesma cor? Bem, essa pedra, ela não tá nem indo para cima voando, nem tá afundando no chão, ela só tá indo pro lado, concorda comigo? Ou seja, se ela só tá indo pro lado, não tá indo nem para cima nem para baixo, o peso dela vai ser igual ao normal. Então, as duas são iguais em módulo, mas uma aponta para baixo e outra para cima. Aí eu coloquei as duas na mesma cor. E por fim, vamos ter aqui, que atua diretamente na pedra, vamos ter aqui a força de atrito. Aí você fala, mas no gelo? No gelo. Vai ter uma força de atrito, apesar de ser baixa, mas vai ter uma força de atrito. Por quê? Porque, querendo ou não, o gelo não é uma superfície 100% lisa, retinha, perfeita. Ela vai ter rugosidade, ela vai ter imperfeições, que eu representei por essas linhas aqui verdinhas. Ela vai ter imperfeições. E o que acontece? Essas imperfeições vai causar um certo atrito na pedra, que vai fazer ela ir um pouco... vai desacelerar um pouco mais a pedra. Então, indo para a questão, ela diz assim, ó. A menor desaceleração da pedra de granito ocorre porque a ação dos varredores diminui o módulo da. Alternativa A, força motriz sobre a pedra. Bem, a força motriz nada mais é do que a força, o agente usado para transmitir movimento. Então me fala uma coisa, os varredores estão encostando na pedra? Não estão, ó. Cadê? Porém, sem tocá-la. Olha só, os varredores não... Nossa, os varredores não estão encostando na pedra. Então como é que ele vai transmitir movimento para a pedra se eles não encostam na pedra? Não tem como transferir força motriz. Logo, a alternativa A está errada. Não é a alternativa A, beleza? Vamos aqui. Força-peso paralela ao movimento da pedra. Aqui você já descarta de cara, né? Porque olha só, ele fala que está paralelo. Isso aqui não está paralelo, isso aqui está perpendicular. Paralelo é se a minha força-peso tivesse desse jeito aqui, ó. Desse jeito aqui, do ladinho da velocidade. Ou se a velocidade tivesse assim, ó, para baixo, do ladinho do peso. Ou seja, se a pedra estivesse afundando no chão. Então isso aqui não está perpendicular. Ou isso aqui não está paralelo. Aqui está perpendicular. Então daqui, ó, já descarta aqui, ó, não está paralelo, está perpendicular. Então também, ó, vermelhinho nele aqui, ó. A força de arrasto do ar que atua sobre a pedra. O que é a força de arrasto do ar? Bem, eu vou dar um exemplo bem simples aqui para você. Quando você está na rua ou na estrada e, sei lá, você está a pé ou de bicicleta, passa um carro muito rápido perto de você.
você, quando ele termina de passar por você, meio que você é puxado para onde ele estava. Porque o que acontece? Quando ele passou com velocidade, isso aqui é o vento, ó. Quando ele passou com velocidade um pouco alta, ele gerou um vácuo nessa parte de trás dele aqui. Esse vácuo, quando ele passar, esse vácuo ele vai sugar o que tiver perto dele para dentro dele. Então, se você está aqui, ó, você está aqui do lado de fora desse vácuo e o carro passa logo na sua frente, assim, logo do seu ladinho, você vai ser sugado para dentro dessa área de vácuo. Então, esse daqui que vai ser a minha força de arrasto, beleza? Mas o que acontece aqui? Se você observar, isso aqui não tem força de arrasto. Não tem como isso aqui ter uma força de arrasto para considerar ainda mais. Se isso aqui fosse uns tubão grandão que pudesse influenciar, aí beleza. Mas olha o tamanho disso aqui. Não tem como gerar uma força de arrasto. Então aqui a gente já também cancela aqui, ó, a força de arrasto. Não tem condição de ser a força de arrasto. A força de reação normal que a superfície exerce sobre a pedra. Me diga uma coisa. A força normal é para cima, beleza? E eu sei que a força normal, ela vai ser dependente, ó, a força normal, ela vai ser a massa da minha pedra multiplicado pela gravidade. Me diga como é que os varredores vão influenciar na massa ou na gravidade que está atuando nessa pedra. A massa da pedra vai continuar constante, os varredores não vão influenciar na massa da pedra. A gravidade é sempre a mesma porque a gente está na Terra. Então não tem como os varredores influenciarem, reduzir a força da reação normal da pedra. Ele só poderia fazer se ele pegasse aquela vassoura dele, tacasse na pedra e arrancasse um pedaço. Aí você iria tirar um pouco da massa da pedra, mas não, eles não fazem isso. Então, da mesma forma, não tem como a resposta ser a força da reação normal que a superfície exerce sobre a pedra. Então aqui também não cancela, não tem como. Aí ele fala assim, ó. A B, força de atrito cinético sobre a pedra. Primeiro, força de atrito cinético. Atrito cinético é o atrito que interfere, que age no objeto quando ele já está em movimento. Se eu tenho um objeto, por exemplo, eu tenho uma caixa no chão e eu estou empurrando a caixa e a caixa não sai do lugar, eu tenho ali atuando um atrito estático. Quando a caixa começa a se mover, a partir do momento que ela começa a se mover, o que vai atuar ali é o atrito cinético, beleza? E a força do atrito cinético vai ser o que? A força de atrito vai ser igual a normal multiplicado pela força de atrito cinético, beleza? O coeficiente de atrito cinético, perdão. A minha força de atrito, que é essa força que atua contra o movimento, força pela lei de Newton eu sei que é o que? A massa vezes a aceleração. Beleza? Então é a massa do objeto vezes a aceleração dele, que no caso aqui é a desaceleração. E eu sei que a minha normal, que é a força que aponta para cima, é igual em módulo ao meu peso. E a minha normal e o meu peso é como? O meu peso do objeto, o peso do objeto é a massa do objeto multiplicado pela gravidade do planeta, beleza? Então eu vou ter aqui que minha normal vai ser a massa vezes a gravidade. E o que acontece aqui, eu vou ter aqui do meu ladinho o meu coeficiente de atrito cinético. Então, se eu observo aqui, eu tenho massa desse lado, que é a massa do meu objeto, e vou ter a massa desse lado aqui, que também vai ser a massa do meu objeto. Ou seja, se eu dividir ambos os lados por m, eu vou cortar o m daqui e vou cortar o m daqui. Que vai me restar qual fórmula? Vai me restar essa fórmulazinha aqui, ó, que a aceleração vai ser igual a gravidade multiplicado pelo coeficiente de atrito cinético, beleza? Que aceleração é essa? É a aceleração de desaceleração. No caso, é essa aceleração aqui que vai contra o movimento, que é o que a questão pede, que a questão diz que é a desaceleração. Então, o que acontece? Quando os meus varredores fazem isso daqui no chão, o que eles estão fazendo? Eles estão eliminando o máximo possível dessas imperfeições aqui. Porque passando o pente aqui na frente, passando a vassourinha aqui na frente da pedra, você vai eliminar imperfeições, você vai deixar o piso um pouquinho mais liso, você vai diminuir a rugosidade do piso e vai fazer com que essas imperfeições aqui diminuam. Com a diminuição dessas imperfeições, o meu coeficiente de atrito cinético vai diminuir também. Diminuindo o meu coeficiente de atrito cinético, eu vou ter um número menor multiplicado por uma constante que não muda, ou seja, a minha aceleração vai diminuir. No caso, essa aceleração que ele fala aqui é a aceleração que vai contrária ao movimento, ou seja, é uma desaceleração. Então, se eu diminuo
Ó, tá aqui o meu coeficiente de atrito cinético. Se eu varro a frente da minha pedra, eu vou diminuir esse coeficiente de atrito cinético. Diminuindo esse coeficiente de atrito cinético, consequentemente, a minha desaceleração ela vai diminuir também. A minha gravidade vai continuar constante. Então, é a resposta correta, letra B. Os varredores eles vão influenciar na desaceleração porque eles vão interferir na força de atrito cinético sobre a pedra. Por quê? Porque eles estão eliminando essas imperfeições aqui o máximo possível para a pedra conseguir ir mais longe, porque ele vai diminuir o coeficiente de atrito cinético. E é isso aí. Valeu.